Oi, oi, mais um retorno nosso aqui. A tecnologia testando a gente, mas a gente consegue discutir o nosso tema hoje, viu? Se a nossa turma tiver com vontade aqui, as oscilações não serão um impedimento para que a gente possa fazer aqui o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada pelo grupo aí que está retornando conosco. Mais uma vez nós tivemos aqui uma caída que não foi nem travamento, na verdade derrubou, mas a gente já está aqui de novo. Ok. Ao vivo é assim, é cheio de emoção, né? Então eu fico brincando que o ao vivo, ele é o teste para cardíaco, né? Então, mas vamos lá, Ina. Vamos lá, peraí que eu já vou mandar aqui um novo convite, ele vai me disponibilizar e aí, Ina, você já entra dando continuidade, tá certo? Só um segundinho aqui que já, pronto, eu já vou conseguir aqui trazer Ina Márcia novamente. Gente, pronto, ela está aqui aguardando, ela só dá o aceite aqui. É a questão mesmo da internet, mas ela já está voltando. Pronto. Pode continuar, pronto. Uma outra coisa também que é importante é que especialistas afirmam, Rose, que as tecnologias tornarão as pessoas desempregáveis, tá? E aí você pode me perguntar assim, como é que você explica isso, Ana Márcia? Isso é fato. Não adianta a gente mais querer ir de encontro aos fatos. Precisamos encarar essa realidade e nos tornarmos aptos a estar usufruindo dessa oportunidade. Então, essa afirmação, ela gera, primeiramente, muito medo e muita confusão dos mais diversos, né? Pois ele não explica a questão do desempregável, que os empregos que estão desaparecendo e que cada vez mais vão desaparecer, eles estão diretamente conectados com atividades repetitivas. Que atividades repetitivas são essas? O hard economy ou economia dura. Então, Sim. nós cada vez mais estamos nos distanciando desse modelo econômico, o hard economy ou economia dura. Então, a gente precisa o quê? Estar à frente do nosso tempo, né? Gerenciar a preparação para quando a oportunidade surgir, eu poder gerenciar a oportunidade. Entende? Maravilha, e foi bom você tocar nesse assunto, porque antes da gente sair e retornar, né, por conta da oscilação, eu já estava aqui para lhe perguntar sobre eu diria que essa dificuldade, não só a dificuldade, mas as dúvidas que aparecem quando você vê o seguinte, entra um novo recurso, uso da tecnologia, e você fica logo pensando, poxa, como é que fica a minha empregabilidade? É agora que eu vou ficar desempregado, tem isso também, né? Então tem um pouco dessa resistência, dessa dificuldade que acontece, mas você trouxe que é necessário que a pessoa esteja realmente aberta Sim, para que ela possa iniciar essa experiência e ver que, assim, outras possibilidades também vão surgindo, né? Então, sim. fala um pouquinho para a gente como é que você vislumbra as novas modalidades de trabalho para o futuro próximo, né? Esse futuro que já é agora, né? Uma pergunta excelente, né? Rose, se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que esse modelo não é novidade. Vou explicar isso. Sim, Durante a Idade Média, era muito comum, normal, as lojas estarem no mesmo endereço da residência. Só que ela estava no térreo e os apartamentos no andar de cima, tá? Então, se você perceber, não tinha aquela distância de trabalho e sua casa. Embaixo era a mercearia e em cima era a sua residência, no mesmo endereço, tá? Isso funcionou até o século XIX, quando a Revolução Industrial provocou a transferência dos trabalhadores para as fábricas, né? Nós tivemos a inserção das fábricas na economia, onde vigoraram as relações de trabalho, que foi marcada, essas relações foram marcadas por grande exploração e alta insalubridade, muitas vezes pela fragilidade do processo vigente naquele período. Vale salientar que ninguém nasce grande, as coisas elas vão se amadurecendo durante um percurso, um período. Então, a sociedade ela conquistou várias melhorias ao longo das décadas. Porém, no início do século XXI, nos deparamos com um desafio. A partir do crescimento cada vez mais desordenado das cidades e pela falta de planejamento que ainda estão presentes onde? Nas nossas cidades.
E então a gente gasta muito tempo de deslocamento entre a residência e o nosso real local de trabalho. Porém, foi no início de 80, com o nosso grande Alvin Toffler, né, um grande clássico da administração, esse escritor, ele previu em muitas de suas obras, o best-seller que nós conhecemos muito da administração, a terceira onda, né, a mudança tecnológica que permitiria às pessoas a voltar a trabalhar onde? Nas suas casas. Percebe que o negócio vai e volta, vai e volta. Então, o que a gente vive hoje não é algo inusitado, é algo que foi modernizado diante das necessidades mercadológicas. Porque o mercado que nós estamos inseridas hoje não é o mercado de ontem, tá? E nem vai ser o mercado de amanhã. O que amanhã vai acontecer, muita coisa nós não sabemos. Então, segundo Toffler, o fim da era industrial e o início da era da informação, tá, culminou na valorização da prestação de serviços, na utilização de cada vez mais da criatividade como diferencial e a busca constante pela melhoria na produtividade. Hoje, eu olho muito a questão do tempo. Eu não devo perder tanto, porque tempo é dinheiro. Então, eu posso ser produtivo com menos tempo. Por quê? Porque eu estou usando os artefatos tecnológicos. Só que tudo isso ajudou a tornar o home office uma tendência dos dias de hoje. Então, se nós pegarmos dados que eu pesquisei para trazer para nós aqui, o IDC, o International Data Corporation, estimou que 60 milhões de pessoas em torno do mundo vão trabalhar remotamente. Isso não é um número grande, mas também não é um número pequeno. Tá? No Brasil, nós estamos ainda caminhando devagar em relação a outros países, por vários fatores econômicos que nós já sabemos, que não vem a casa aqui comentar. Mas o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calcula que cerca de 3,8 milhões de brasileiros vão realizar suas atividades ocupacionais onde? Em suas casas. Aí eu também trago para você. E será que nós, trabalhadores, estamos de fato capacitados mentalmente, tecnicamente, para trabalharmos em casa? Aí é uma outra live, tá? E isso, Rose, tem gerado um crescimento em torno de 10% ao ano. Foi pesquisa recente do IBGE. Então, 10% ao ano há um crescimento de trabalhos em home office. Então, mais do que nunca, eu preciso, de uma maneira quase que imposta, me adequar a essas novas modalidades. E, além disso, atualmente, 40% das empresas brasileiras são compostas de trabalhadores no home office. No Brasil, 40% ainda, incluindo trabalhador autônomo, né? Então, percebam que o número exato dos que realizam teletrabalho para as empresas externas ainda é impreciso. Porém, seguindo uma tendência mercadológica mundial, será cada vez maior e mais presente os trabalhadores cumprindo as suas jornadas de trabalho dentro das suas residências. Aí é uma grande questão da indagação. Mas como se organizar para que o trabalhador consiga se manter focado e produtivo, trabalhando em home office? Aí a gente vai dialogar isso em um outro momento, porque senão a gente acaba fugindo do tema, né? Sim, mas a gente até arrisca. É bom você trazer esses dados, trazer um pouco dessa contextualização histórica, porque aí a gente visualiza essa transformação e entende um pouco. Claro, a gente está vivendo um momento à parte, que ninguém esperava uma pandemia nesse momento e dessa forma como ela está acontecendo, mas quando a gente tem esses dados, quando a gente fala do home office, a gente percebe também que foi o que as empresas tiveram que fazer, né, por conta desse processo. Então, assim, a gente precisa olhar também que, de um lado, tem as consequências desse processo mesmo, porque até a gente tem aqui uma consideração que me parece que é do Carlos, aqui participando conosco. Ele diz que um exemplo disso é um momento que estamos vivendo de pandemia. Muitas pessoas desempregadas e algumas vagas de emprego relacionadas à TI. E aí, muitas vagas de emprego relacionadas à TI que tem uma exigência também de formação, de conhecimento, de habilidades, de competências para assumir, né, essas atividades. Então, já tinham estudos antes desse processo, e você vai lembrar disso e deve trazer mais informações a respeito, que uma das profissões do futuro era justamente a gente poder... É porque, assim, na verdade,
a área da tecnologia, o avanço tecnológico, o que a gente tinha uma previsão para 5, 7 anos, acelerou com a pandemia. Sim. E a gente está se adaptando e a gente está se reinventando nesse processo. Quando você trouxe os dados, eu fiquei aqui pensando que, de um lado também, a gente pode fomentar a qualidade de vida. Sim. Mas essa qualidade de vida, a gente também vai precisar aprender a vivenciar ela, porque a gente está muito habituado a trabalhar nesse ritmo acelerado, e com a pandemia a gente teve que voltar para casa, e esse voltar para casa é voltar para casa interna também, e aí todo mundo se reinventando nesse processo, usando da criatividade, e eu vi também nesse acompanhamento que muitas empresas também estão tendo resultados com isso. A gente tem um exemplo da XP, que ela já decretou que até dezembro todos os trabalhos serão home office, né? Já está decretado. A gente tem aí não só a XP, mas a gente vê outras empresas que se adaptaram a isso, então a gente está vivendo uma reestrutura imensa nesse processo todo, e nos leva a repensar a nossa qualificação, a nossa formação também. Aí eu quero até aproveitar esse momento de pensar qualificação, né? Nós somos da Cairu, nós estamos aqui numa sessão de lives da Cairu, e a gente sabe a quantidade de cursos que a Cairu oferece. A Cairu é uma instituição centenária, e que vem se reinventando, que vem se atualizando ao longo do processo, tem buscado cada vez mais acompanhar o avanço, né, com o uso de tecnologia. Agora mesmo essas aulas estão sendo aulas remotas e acontecendo normalmente com os alunos nesse processo, nesse formato, com atividades, com avaliação, e a gente não parou em momento nenhum, então isso é muito bacana. Eu posso falar disso porque eu sou Cairu desde sempre, né? Eu me formei pela Cairu e sou professora da Cairu. Acho que você também tem uma trajetória parecida. Então, isso é legal, a gente vive isso na educação. Talvez as pessoas estejam um pouco até apreensivas porque estão se adaptando a isso, mas a gente tem que olhar pelo lado bom, que a gente não parou totalmente por conta do recurso tecnológico. Sim, sim, não é? sim. Então, se você quiser considerar algo sobre essa questão da formação, fique à vontade, mas tem uma pergunta chegando. É um ponto crucial que você falou, né? E aí me remete a uma pergunta, né? Como as profissões, organizações e relações do software economy, né? Como é que são essas profissões? O que você me leva a pensar aí, né? Eu vislumbro trabalhos mais criativos, pensar, como todo mundo fala hoje em dia, fora da caixa, né? Mas assim, é pensar fora da caixa, estando fora dela. Tem pessoas que pensam, mas continuam dentro da caixa, né? Então, exige maior grau de compreensão, aplicação da competência técnica desempenhada pelas máquinas por meio da robótica, inteligência artificial, tem especialistas, engenharia de produção, engenharia de mecatrônica, né? São profissões que estão mais do que nunca aí a todo vapor, tá? E as profissões que não estão, os profissionais que nelas pertencem, precisam se modelar para uma nova modalidade de trabalho. Tá? O teletrabalho, a telemedicina, que não é algo novo, diga-se de passagem, viu? A telemedicina da Bahia, por exemplo, há 17 anos está presente em Salvador. Diga. Tá. Me parece, Ina, que as pessoas não estão ouvindo a gente. Eu observei aqui que o som, ele não está saindo. Deixa eu ver aqui um apoio técnico aqui chegando, para nos informar. Parece que é o som que não está... Só um segundinho. Parece que está tendo um delay, mas, bom, eu queria, o pessoal que está nos assistindo, se puder botar algum comentário, eu só consigo ver o último comentário aqui, que é justamente o que a Ina comentou nesse instante, que é o de, na verdade, acho que é Nath, eu até tinha visto um outro nome aqui, que foi sobre a questão do desemprego relacionados à área de TI. Tá, de qualquer maneira, acho que a gente está com esse dever, se puderem contribuir dando algum informe aqui, para ver se a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente continua, tá, Ina? Tá. Se você acompanhar aí algum comentário também, porque o meu, assim, eu não consigo mais. O meu aqui congelou nessa pergunta também. Tá, mas assim, eu tive um suporte aqui que me disse que parece que o som voltou, eu não consigo ver nenhuma contribuição. Gente, quem estiver assistindo, tanto para mim como para a Ina Márcia, os comentários, assim, em tempo real, eles não estão chegando, tá? Então, para a gente poder aproveitar a live, a gente vai dar continuidade com o que a gente se propôs aqui a bater esse papo, então não estranhem, de vez em quando eu vou estar sinalizando só para vocês saberem.
Muito bem, Ine. Então fala um pouquinho, né, dessa relação, como é que estão as profissões, essa organização das relações, das organizações e relações na Soft, foi isso que você acabou de iniciar. Isso, né? Então, assim, Falar para trabalhos cada vez mais criativos, né? E a aplicação da competência técnica desempenhada pela máquina por meio da robótica, inteligência artificial, sistema especialista, onde vai haver a necessidade, por nossa parte, humano, em compreender e cada vez melhor dialogar efetivamente com as máquinas. Tá? Como é que a profissão vai ter que ser por aí, nesse rumo, nesse caminho. interessante, então não tem jeito. Não tem. Agora é tocar para frente, buscando se aproximar dessa realidade, buscando conhecer mesmo. Não criar barreiras. E entender que é preciso essa comunicação, né? De nós humanos com a máquina, porque quem criou a máquina? Né? Então é preciso ter essa conexão, né? Muito bem, então assim, né, eu fiquei aqui pensando e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado, ele vem sofrendo de forma espontânea, né? E imposta um amadurecimento exponencial. Então, comenta um pouquinho para a gente sobre quais são os níveis de maturidade dessa economia. Bom, a economia clássica, ou economia dura, que foi o processo que nós vivenciamos da Revolução Industrial, né? Depois vem a economia digital, que nós estamos mergulhados nela. A partir daí, a gente percebe que existe uma ligação, uma sinapse entre uma e outra, mas com conexão, conectividade. Então, a economia clássica, a economia digital. Depois vem a economia criativa, que cada vez mais é exigida pelo mercado por meio digital. A economia do acesso, que precisamos melhorar muito no sentido de disponibilizar em larga escala para a sociedade, de fato, o acesso aos aparatos tecnológicos, porque falamos de inclusão digital, mas eu pergunto, será que de fato há uma inclusão digital e ou social? O que é inclusão digital? O fato de ter o celular e ter o notebook, isso me dá a garantia de que eu sou incluso digital? Não. Porque muitas vezes eu tenho um notebook, tenho um celular e só consigo usar um centésimo do que ele me oferece. Aí tem a economia do acesso, que é isso que eu falei. Depois vai ter a economia do compartilhamento. A gente percebe que hoje os artistas, os músicos, eles não ganham por CD vendido, mas por compartilhamento da música dele, baixar os downloads que são feitos das músicas. Economia do compartilhamento. E depois a economia da confiança. Por exemplo, olha como nossos pais pegavam táxi ontem e olha como é modelo de transporte hoje, o Uber. Economia criativa, que dá você acesso, que você pode até compartilhar uma viagem com alguém por meio da economia da confiança. Então perceba que é um sistema que interage um com o outro de forma simultânea, interligada, interrelacionada. Por isso que é o soft economy, para nos dar essa flexibilidade de associações, de possibilidades. Isso é bom até para o planeta, né? Se a gente for levar isso para a questão da responsabilidade social, a gente vê que está tudo conectado, porque a gente saiu de uma época onde a economia era muito mais do acúmulo, vamos dizer assim, né? E aí a gente viveu uma época onde, por exemplo, tudo se acumulava, livros, CDs. Hoje você tem a possibilidade de compartilhar isso e ainda nesse compartilhamento e não nessa armazenagem física, digamos assim, né? Você poder também participar de um processo muito mais responsável, né? Contribuindo muito mais com o meio ambiente, com a responsabilidade social. Então, é engraçado que está tudo conectado. Agora, né? isso tudo vai estar muito relacionado com o nível educacional das pessoas. Perfeito. Quanto mais a sociedade ela evolui, melhor ela vai conseguir compreender e usufruir dessas economias. Senão, muito bom. Tem um entrave. Então, você vê que a educação é a base. Olha, enquanto você está falando, em alguns momentos aqui eu consegui anotar alguns pontos que antes, né, quando eu estava acessando os comentários em tempo real, eu consegui anotar aqui uma consideração e, ao mesmo tempo, também uma pergunta, que é o seguinte, né, quando você fala, por exemplo, deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei, diante dos níveis de maturidade da economia,
né? Como é que você vê a questão da tecnologia disruptiva, a inovação e a inovação disruptiva? Como é que Bom, você vê isso? O que você entende? Fala um pouquinho sobre isso. pronto, Acho que a pergunta foi em torno disso aqui. sim. Eu anotei muito rápido. A tecnologia disruptiva ou inovação disruptiva é um termo que descreve a inovação tecnológica, produto ou serviço com características disruptivas. O que é isso? É que vai provocar ruptura com os padrões, com os modelos, com as tecnologias que já existem no mercado. Então, é a quebra de paradigmas antigos, arcaicos, ou talvez não antigos, mas não adequados ao modelo vigente atual. Mas vale salientar que nem todas as inovações são disruptivas, mesmo que elas sejam revolucionárias. Aí fica confuso. Para melhor deixar claro isso, eu posso dar alguns exemplos de tecnologia disruptiva. Por exemplo, internet das coisas. Hoje fala-se muito disso, internet das coisas. Né? Então imagine uma rede que interliga diversos sensores a um baixo custo. Tá? Experiências imersivas. A gente vê isso em vários cursos, tá? Mas voltando para uma imersão de fato na área de tecnologia, você vivencia. Por exemplo, o Facebook. Não é tão somente você alimentar o Facebook com fotos que você teve na Itália, no Japão, na França. Não. É a partir de um óculos com visão tridimensional, você poder estar ali em tempo real. Estar, não fisicamente, estar remotamente vivenciando sensações como o ar, o calor, o frio, o gelo. Isso cada vez mais é possível. Inclusive, eu participei de um congresso onde isso era muito latente, tá? Então, eu não estou fisicamente no lugar, mas eu tenho uma sensação de estar ali, tá? O blockchain, tá? O Edge e o Cloud Computing, a computação em nuvem, que é uma realidade. A gente usa muito isso, né? Os downloads da vida, os drives, então a gente está lá o tempo todo utilizando. Os materiais avançados, a flexibilidade da tecnologia com materiais mais flexíveis e mais baratos, menos poluentes, a tecnologia verde, que vai para o lado da responsabilidade social, a impressão 3D, que é uma coisa que está sendo muito utilizada, inclusive agora na pandemia, com máscaras para proteção, tá? A inteligência artificial para serviços, Rose, a entrevista de emprego, cada vez mais não vai ser feito por um humano, mas sim por um robô com aparência igual, até pelo de um humano. Tem uma universidade, por exemplo, que o aluno de medicina, ele vai fazer uma aula de autópsia, mas não é um defunto real, é um boneco onde sangra, onde respira e tem pelos. Entendeu? Olha que fantástico. Que fantástico. Então não precisa ter aquela grande capacidade de armazenamento com formol, com necrotério, defunto. Entende? Então muda. E, por fim, a energia renovável, que é o que nós queremos mais, é a energia eólica, energia solar, energia limpa. As coisas mudaram. O grande potencial mercadológico era o petróleo. Hoje já não é. Por quê? Menos pessoas estão saindo às ruas. Então, o consumo do petróleo diminui. Então, eu estou rompendo com alguns paradigmas e me adequando a novos paradigmas colocados pelo momento atual. Como é que vai ser ainda daqui a 5 anos? Não sei, eu não sou mãe de nada. Mas a gente tem uma ideia, né, de algo cada vez mais voltado para a tecnologia. Por exemplo, se alimentar por meio de cápsula. Isso não é uma novidade. Os astronautas fazem isso. E quer queira, quer não, muitas pessoas hoje se alimentam por cápsulas. Nós temos aí vários produtos, né, várias marcas que precisam ser ditas, mas que são alimentos por cápsulas. Então, isso não deixa de ser uma tecnologia disruptiva. Estou quebrando com um padrão que estava previamente estabelecido pela economia dura e agora, pelo soft economy, ele vem se inovando. Ficou clara a distinção, né? Que aula, viu, professora Ana Márcia? De fato, vindo aprendendo muita coisa. É um tema muito interessante, Rose. É um tema novo, leve. É um tema que nos faz se mexer na cadeira, né? Pensar diferente. E mais do que nunca, como é que eu vou poder estar nesse novo ambiente? E é por isso que eu digo, se eu não conseguir gerenciar a minha vida, me preparar para isso, a oportunidade vai chegar e eu não vou acompanhar. Por quê? Porque a tecnologia ela vai atropelar. Mas ela atropela a partir do momento que eu sou um ser humano frágil. De que forma essa fragilidade? A falta de conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento não é porque eu não
não chegou até mim. É porque eu não procurei, eu não busquei. Nesse momento de pandemia, eu estou fazendo vários cursos em minha casa e detalhe, gratuitos. O que é isso, Rose? Economia do compartilhamento. Olha aí. Então, Grandes assim, é você exemplos, criar a Lívia. oportunidade, né? Isso, isso. A gente não tem mais tempo para o mimimi, não é? Como a gente diz, assim, né? A dificuldade está aí, porque assim, você falando sobre isso, para quem não conhece, eu também atuo com a disciplina de criatividade e inovação. E um dos grandes desafios, que é uma disciplina que a Cairo oferta nos cursos de gestão, é uma disciplina de núcleo comum, e é interessante porque a grande inquietação dos alunos é justamente pensar o que fazer nesse período, como usar a criatividade para que a gente possa se reinventar nesse processo. E aí tem um conceito muito simples que eu tenho gostado muito e tenho debatido com eles, é que a criatividade é para quem tem problemas. Observe, e quanto mais problemas nós temos, mais a gente tem que desenvolver a habilidade e colocar à prova essa criatividade. Então, por exemplo, se a gente hoje tem esse impedimento, né, daqui a pouquinho as coisas estão se ajustando, demora um pouco, mas a gente espera que sim, mas olha o que aconteceu, olha a transformação que aconteceu nesse processo todo que estamos vivendo. Quantas pessoas se reinventando. Então, assim, o problema, ele se apresenta, ele aparece, a gente tem que buscar, e se eu resolver dessa forma? Porque quando você coloca essas 3 letrinhas, e se, você começa a imaginar, você começa a pensar, né? Então, atrelar essa criatividade, essa inovação, disruptiva ou não, para esse momento é o grande desafio. Afinal de contas, somos humanos, pensamos, agimos, né, imaginamos, e a gente precisa realmente utilizar. Então, assim, a gente ouviu durante muito tempo, e não só ouviu, mas também disse em sala de aula e por onde passamos, que a gente precisa sair da zona de conforto, que a gente precisa se mexer quando a gente quer transformar. E é o que nós estamos fazendo agora, a partir dessa demanda, embora não seria algo que nós gostaríamos de vivenciar, mas é o que está posto. Então, assim, quando a gente fala dessa tecnologia que chega e que eu tenho a condição de imprimir objetos em 3D, olha que evolução, que transformação. Quando eu falo de tecnologia e eu vejo que existem hospitais já utilizando robô para fazer o procedimento cirúrgico, que tem mais precisão, né, e que tem, assim, agride menos, com um corte muito mais assertivo no paciente. Então, observe como isso também vem para favorecer. Então, é a gente saber olhar essa tecnologia que está a serviço, mas o que está por trás dela, não é olhar ela como só a tecnologia, mas o que ela possibilita e a transformação que ainda vai chegar a partir do que a gente já está vivenciando, né? Então, é muito legal ouvir tudo isso que você trouxe aqui para a gente, com tanta propriedade. A gente vê que você fala desse conteúdo, desse assunto, com brilho nos olhos de alguém que realmente passou, e isso mobiliza a gente, né? A gente precisa se abrir para isso. Então, vocês que estão aqui participando conosco, eu quero sinalizar mais uma vez que a gente não consegue aqui, em função, talvez, da transmissão, tá? Nós não estamos conseguindo acompanhar os comentários ao vivo, até para a gente poder ir respondendo mais o que vocês estão colocando. Mas a gente está seguindo com a proposta da gente poder discutir sobre o tema, aproveitar essa profissional com uma experiência larga nesse conteúdo aí, não só de conteúdo, mas também de prática. Então, a gente continua aqui no nosso bate-papo. Então, dentro do que você trouxe, Ina, eu queria que você também falasse um pouco mais sobre... Deixa eu ver aqui, enquanto você falava, eu fui também anotando algumas coisas. Bom, não tem como, nesse momento, a gente não falar de emprego, de mercado, o que é que a gente pode vislumbrar, né? Para aqueles que já estão com uma formação um pouquinho mais avançada, para aqueles que estão buscando formação. Mas fala um pouquinho, assim, a gente até já conversou, mas sobre os desafios, né, para o novo, né, que emerge no mercado de trabalho, diante de toda essa demanda tecnológica. A gente começou falando sobre isso, mas se você puder especificar um pouco mais, a gente dá uma atenção, porque eu acho que aí a gente contribui um pouquinho mais para esse grupo que está aqui com a gente, né, Entendi. nos assistindo. Os desafios, né?
O grande desafio da sociedade e da área de educação, principalmente, né, que está uma coisa interligada à outra, é proporcionar e disponibilizar em larga escala é uma palavra muito importante, a educação social e digital de forma efetivamente inclusiva. Porque, assim, projetos teóricos, ótimo, bacana, temos muitos, chega de teoria, preciso que esses projetos consigam ser implementados na sua prática, ações governamentais, na prática. Por exemplo, Rose, falou-se logo no início, quando tinha inclusão digital, infocentros. Será que nós realmente temos infocentros? Eu não vejo. Eu vejo algumas ditas bibocas, algumas casinhas sendo utilizadas como lan house, mas que no fundo é local para prostituição infantil, tá? Eu uso a internet, que tem um mundo pela frente, mas não uso de forma educativa. Então, até um projeto, estava pensando aí outro dia, conversando com o coordenador Paulo Cardoso, é o seguinte, o governo, junto com as suas instituições privadas e públicas, juntar essas forças, né, e possibilitar cada vez mais o lançamento de infocentros nos mais variados lugares, inclusive em lugares de alta periculosidade, bairros periféricos, e ter a possibilidade de diminuir a escola pública gratuita física. Olha que porque é um sistema que tem um custo alto. Então, talvez o meu jovem ir para um infocentro mais próximo do seu bairro, uma estrutura mais flexível, uma economia flexível, e tirar desse... Eu falei isso numa outra live com o professor Paulo Cardoso sobre questões de mercado. Nós temos universidades no Vale do Silício onde não tem universidade física de tijolo. O conhecimento ele não se dá em 4 paredes. Eu posso ter aulas no jardim, eu posso ter uma aula aqui agora pelo meu celular. Então, eu preciso proporcionar e disponibilizar em larga escala para a classe A, B, C, D, E, Z, a inclusão, a educação social e digital. Porque, Ina, não adianta eu trazer o digital se eu não sei comer com garfo e faca. Porque mexer com o digital vai requerer de mim habilidades importantes. Então, o que eu preciso? Primeiramente, desenvolver o beabá, para depois desenvolver o alfabeto digital. De que forma isso é efetiva? Com eficiência e eficácia por parte dos governantes, por parte da sociedade comum, nós, para que haja de fato a inclusão social e digital. Eu acredito que nós estamos já no caminho, ainda que esse caminho seja tímido, precário e iniciante, visto que estamos ainda num país dito em desenvolvimento. Mas o mundo em si, um vai puxando o outro. Mas eu não preciso esperar isso vir de cima para baixo. Também posso fazer isso de baixo para cima. E das laterais e aí vai adiante. Isso se dá a flexibilidade, o software economy. É fantástico falar disso, né? Muito bom quando você faz isso, e essa sua ideia que você compartilhou com o Paulo, né, da proposta de infocentros. Isso é uma excelente ideia ainda. Por quê? Porque a gente olha hoje, diante até da própria situação, por exemplo, se nós estivéssemos atuando com isso, né, você vê que as escolas públicas, infelizmente, em função do próprio processo atual, elas não estão conseguindo dar o acompanhamento através dos recursos tecnológicos. Por quê? Porque quando você até lança uma proposta, você tem que olhar para a condição mesmo daquela família, daquelas pessoas. Então, o grande desafio é justamente equilibrar isso. Como equacionar isso? Eu acho que isso pode ser um caminho, né, a se pensar, a discutir, porque aí você aproxima a tecnologia dessas pessoas com o recurso de onde tem que sair, né? Então, isso também é importante a gente trazer. É muito bom ouvir falar sobre tecnologia, ouvir falar sobre essas possibilidades e a gente vivenciar, né? O quanto isso tem possibilitado a gente sair da zona de conforto, falamos disso aqui, e, ao mesmo tempo, adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. É um caminho sem volta. E eu acredito, Rose,
E eu acredito, só interrompendo, que a universidade tem um papel muito importante na sociedade. E aí cabe um olhar mais criterioso e cuidadoso dos nossos gestores para com a universidade. E a universidade, paralelamente a esse olhar crítico, se reinventar. Acabar com conteúdos engessados, arcaicos, e buscar atrair o conhecimento e esse aluno de uma forma criativa, fazendo com que o aluno ele não seja um agente passivo, ficar ali me ouvindo, mas sim passar a ser um agente ativo de diálogo, a chamado o quê? A sala invertida, né? Porque o aluno de hoje ele é inquieto, ele tem um baixo poder baixa capacidade de aguardar, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, ele é mais inquieto. Então eu preciso acompanhar essa geração. Não é que ela é mais inteligente do que a minha, é porque o contexto é outro. Então é inverter também isso e estimular nele a percepção. Porque tem gente que não sabe que o leite vai da vaca. Entende? Você não sabe de onde dá cegonha, então é entender a lógica das coisas. As crianças de hoje não são as crianças de ontem e não serão a de amanhã, porque elas estão nascendo em contextos diferentes. O que chega para ela é um conteúdo muito rico. Agora tem que saber utilizar esse conteúdo. É interessante quando você diz isso, porque são novas formas de aprender, né? Nós estamos passando por isso, todos nós. Imagine as crianças. As crianças são mais dinâmicas, né? Elas querem as coisas mais rápidas. E aí, termina que você também concorrendo com o aparelho celular, com o equipamento que ele está. Então, se esse profissional também, ele consegue colocar esse aluno, seja ele a criança, o adolescente, o adulto, porque o adulto também faz isso, né? A gente sabe, em sala de aula, às vezes há uma concorrência muito grande no presencial, quando você está ali interagindo com o conteúdo e, de repente, você está concorrendo com o celular. Então, se você consegue também estabelecer uma dinâmica que envolva ele utilizar esse recurso ali na hora junto com você, de repente você já consegue conciliar para que ele saia ali da dispersão e utilize o recurso, né, de forma que seja mais aplicável para aquele momento. Então, é um desafio, acho que está todo mundo se reinventando nesse momento. O que acontece é que agora a gente está acelerando o processo, né? Sim. Eu queria aproveitar só, porque a gente está interagindo aqui, o tempo acho que a gente ainda tem por conta da entrada e saída. Quero mais uma vez lembrar o pessoal que a gente não está conseguindo, infelizmente, né, em tempo real, acompanhar aí os comentários, as perguntas, as considerações, porque o que a gente está conseguindo é conduzir aqui o nosso bate-papo com a proposta do tema. Mas eu queria dar um recadinho para aqueles que estão aqui conosco, né, e que pacientemente, teve gente que diz assim, eu sou paciente, entramos 3 vezes, né, por conta da tecnologia aí, das oscilações, mas a Cairu preparou uma condição aqui especial para quem está participando hoje da nossa live. Então, existem muitos cursos que são ofertados, a gente convida vocês que tenham interesse, né, tanto os cursos na área de tecnologia, como na área de gestão. Temos também curso na área de psicologia, serviço social, pedagogia, curso EAD, curso presencial, curso de direito, assim, são muitos. A gente cita alguns aqui, mas fica até apreensivo de não citar todos. Mas é um convite para que vocês acessem lá o nosso site, mas o pessoal aqui da organização preparou uma condição especial com descontos. Para quem tiver interesse em um dos cursos, pode acessar o direct aqui através do Instagram da Cairu, deixa uma mensagem que tem interesse em falar sobre algum curso. Agora, a promoção, né, essa condição especial é até hoje, mas é importante acessar, coloca lá, tem interesse em tal curso, conhecer quais são as condições, que o pessoal vai entrar em contato e aí vai apresentar para você algo que, algum curso que seja interessante para o que você esteja desejando nesse momento. Então, Ina, me fala um pouquinho, dentro dessa perspectiva, você trabalha algumas disciplinas na Cairu, né? E também você coordena um núcleo. Como é que está essa relação das disciplinas, da sua atuação do núcleo? Como é que você vem trabalhando um pouco desse tema, nesses espaços na Cairu? Acho que é bom. Cada vez mais as disciplinas, né, elas precisam ser interdisciplinares, né? Então, é trazer conteúdos mais novos, mais relevantes, buscar aulas mais dinâmicas, mais ativas,
em todos os aspectos. Por exemplo, pesquisa de marketing, né? Então, será que eu vou usar aquela estatística tradicional ou vou usar um Big Data, né? O Excel? Não, Sim. vamos usar um BI para poder fazer uma mineração de dados. Enfim, né? Então, é cada vez mais desmistificar aquilo que é dito como bicho-papão que não é. Tá? O núcleo lá, eu estou como coordenadora do núcleo, onde os alunos podem falar comigo diretamente no meu celular, eles têm o meu número, na sua grande maioria, ou pelas redes sociais, por e-mail, na marcia@cairu.br, e lá eu estou dando uma orientação de carreira, de perfil para a carreira, como elaborar um currículo, encaminhamento para estágio e até mesmo também emprego. Rose, vou dizer, oportunidades não faltam no mercado. O que está faltando são candidatos à altura da vaga. Cada vez mais as vagas exigem mais qualificação do profissional. E muitas vezes o profissional até traz essa qualificação no seu currículo. Só que no momento da entrevista, por questões comportamentais, a sua roupa, a sua postura, enfim, precisa haver uma preparação emocional domiciliar para que quando você estiver diante daquele recrutador, você tente passar a sua melhor versão, tá? E essa melhor versão, ela é um caminho, é um processo. A gente vai amadurecendo ao longo das dificuldades, das oportunidades, dos desafios. Se nós não tivéssemos desafios, se não fosse o processo de pandemia, será que de fato nós estaríamos fazendo essas lives hoje pela Faculdade Visconde Cairu? Com certeza não, com grifo alto. Então, isso nos deu a oportunidade de levantar, arregaçar as mangas e fazer diferente. E a Cairu, sem uma instituição, sem haver fins lucrativos, saiu na frente no mercado, né? Com os recursos pequenos, com pouco recurso tecnológico, por conta do valor agregado que a tecnologia ainda tem hoje. Mas ao passo que eu vou poder utilizar essa tecnologia, disseminando essa tecnologia, o valor unitário tende a diminuir. Isso me remete muito a ir para o interior. Cada casinha de sapê, casinha simples, mas elas têm lá o que no seu telhado? Uma parabólica. Porque as pessoas querem o quê? O acesso à televisão. Então, isso me leva a crer que em pouco espaço de tempo, nessas casinhas haverá o quê? Fibra ótica. Tá? Isso é um sonho, uma ilusão? Não sei. Tudo também depende de uma força de vontade, sociedade, instituições governamentais e privadas e vice-versa. Eu acho que é um caminho que nós precisamos seguir, sim, não tem como voltar atrás, né? Mas isso tudo passa pelo processo de educação. Interessante isso, porque não tem como hoje, na condição que estamos, a gente atuando numa instituição, né, centenária, atuando com a educação, a gente não trazer esse contexto da educação e, ao mesmo tempo, mesmo sendo um tema voltado para a tecnologia, mas está tudo conectado, não tem como não falar de carreira, não tem como falar de possibilidades, de reinvenção. Até uma coisa que me chamou a atenção também, assim, aproveitando de tudo que você trouxe, do que você abordou, né, dos exemplos que você deu, teve uma coisa na sua fala que me chamou muita atenção, que foi quando você deu exemplos das tecnologias disruptivas. Uhum. E que aí você trouxe, assim, a questão das energias renováveis, você trouxe um pouco da experiência imersivas. Eu queria que você, dentro dessa perspectiva, só trouxesse uma contribuição assim, para aqueles que têm interesse em se aprimorar, por exemplo, né? Ter mais conhecimento sobre esse conteúdo e até mesmo informação, porque de um lado, a gente percebe que algumas atividades estão deixando de existir, não tem como não falar sobre isso, e o mundo se abrindo para a tecnologia. Né? Então, assim, se o mundo está se abrindo para a tecnologia, eu também tenho um mundo de possibilidades para que eu possa estar conectado com isso e, ao mesmo tempo, me reinserir. Né? Então, a gente falou disso aqui, mas voltando para esses exemplos disruptivos, eu queria que você só
dedicasse um pouquinho mais de tempo, trazendo um pouco de exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, como que elas podem buscar esse conhecimento? Eu agora já vi que é um caminho sem volta, eu tenho interesse, como é que eu faço para adquirir o conhecimento, por exemplo, sobre o blockchain, sobre impressão 3D? Eu quero trabalhar com uma desses exemplos que foram dados aqui, eu não sei por onde começar, onde eu vou buscar. O que Ótimo, você bacana. orienta para É, nós? como eu mencionei, estamos hoje numa economia flexível. Então, se eu vou, né, na internet, por exemplo, e coloco lá, né, internet das coisas, aí vem a definição, exemplo, tá? E a gente vai pesquisando, 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 pesquisando. Então, aquele livro físico, não necessariamente ele é mais atual, porque os conteúdos eles se renovam muito rapidamente. Então, artigos, se nós entrarmos na base de dados da CAPES, teses, dissertações, monografias, artigos, papers, tem muita coisa nova falando sobre isso. Tem uma pesquisadora, futuróloga, mas não de cartas, de bulls, não é nada disso. Lígia Zottini, ela trabalha muito e faz muitas palestras, Brasil afora, fora e dentro, sobre essa economia flexível, né? Ela é uma pesquisadora da área, né? Trabalhou em grandes corporações como Microsoft, IBM, mas mais do que trabalhar nesse ambiente até então engessado, ela sempre via algo de forma flexível e diferenciada. Então, hoje, ela é uma das pessoas muito requisitadas para falar com os outros o que muitas vezes os outros já sabem, mas não consegue executar, sair da zona de conforto. Então, assim, é usar a tecnologia como forma de agregar valor ao seu conhecimento pessoal e profissional. Nós perdemos muito tempo lendo lixo eletrônico que não nos leva a nada. Então, quantas horas do dia você compartilha besteira no WhatsApp, por exemplo? Não que a vida não seja feita também dessas coisas fúteis, bestas, mas equilibrar e perder, entre aspas, aproveitar mais o seu tempo com coisas que venham instruir a sua capacidade técnica, a sua capacidade emocional, a sua capacidade espiritual. E a tecnologia ela também pode favorecer isso porque ela estreita laços. Então eu posso estar aqui agora no STIEP, na minha residência, lendo um artigo ou participando de um congresso ao vivo no Japão. Não é? Isso é uma possibilidade? Isso não é uma maravilha? Agora, é muito melhor e muito mais cômodo ir para o pagodão. Nada contra também o pagode. Mas eu digo ao meu aluno, é equilibrar. Por quê? Depois do reggae, da festa, da festividade, da parte profana, as pessoas vão se comunicar. E só vou realmente interessar por você e estar com você no ambiente pessoal e ou profissional se você traz para mim conteúdo. Eu não quero somente uma embalagem, um rostinho bonito. Eu quero algo que vem de dentro para fora. Eu quero crescer e compreender melhor o que você entende do mundo. E aí, hoje, o computador, a internet... na nossa época, eu lembro que nós tínhamos que ir na biblioteca central, pegar aquele livro velho, as páginas já desmontando. Hoje, um livro com 5 anos, 4 anos, ele já pode estar obsoleto. Então, eu vou para a internet e busco referências novas de pessoas novas que estão pesquisando algo que ainda não está sendo explorado. Mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa compartilhamento presente, né? Que bom essa... eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você e pedir que você falasse um pouco mais, porque eu penso que com essa sua contribuição, a gente auxilia e ajuda algumas pessoas que, de repente, estão pensando onde eu vou buscar. A gente sabe, né, que a internet abriu essa possibilidade, mas a gente também sabe que é necessário que as pessoas saibam pesquisar, utilizar a tecnologia a seu favor. Tem muito lixo mesmo, né? Então, se a gente não souber pesquisar, e quando a gente não sabe, a gente precisa buscar isso também, né? Então, é muito importante quando você traz essa abordagem, porque isso contribui para que as pessoas se conectem e saibam se conectar, e assim, e ao mesmo tempo, elas não se deixem dominar só pelo acesso. Eu acho que isso também é um desafio para a gente, porque tem uma coisa, com o acesso à tecnologia, né, a gente sabe que quando o computador foi criado, que chegou, a
ideia é que a gente pudesse reduzir o consumo de papel. Na verdade, Sim. teve um momento que falou sobre isso, né? Mas a gente viu que isso não aconteceu tanto assim como foi pensado, né? Então, é a gente saber que vem com uma finalidade, mas a gente saber usar e adequar para isso também, né? Ina, assim, tá muito legal você falar sobre esse assunto, você trazer para a gente essa abordagem, essas contribuições. A gente não ficou preso somente a falar do conteúdo em si, em termos conceituais, mas nós trouxemos aqui, você trouxe alguns exemplos, eu até separei em função do nosso tema, aqui coloquei aqui do meu lado, porque eu acho que isso é uma grande contribuição, eu vou até lhe perguntar para vocês deixar também aqui algumas indicações de leitura, mas esse livro é fantástico, ele fala sobre, o tema dele é economia compartilhada, então é uma indicação muito apropriada para o que a gente começou a discutir aqui, esse conceito, essa mudança, quando a gente fala, por exemplo, da chegada do Google, do YouTube, né, aqui ele aborda um pouquinho sobre isso, quando se fala também do que a gente acessa hoje, vou deixar ele aqui do lado, né, porque tem tudo a ver, quando a gente fala hoje sobre o acesso também ao WhatsApp, ao Waze, você vê que, olha a transformação que foi a chegada do aplicativo Uber. Quantas pessoas, Ina, tinham, o livro não quer mais ficar aqui em pé, não tem problema. Quantas pessoas que antes iam trabalhar com os carros e deixavam o carro estacionado, ou na garagem lá, né, da empresa, ou na Zona Azul, por exemplo, o dia todo parado e passando o dia todo dentro da empresa ali trabalhando. Então, observe essa mudança comportamental. Então, se eu posso pegar e colocar este carro a serviço, e com esse serviço eu consigo gerar, né, retorno, olha que interessante. Ou então, eu coloco ele a serviço e já não utilizo ele, já utilizo o próprio aplicativo, enfim, então olha a mudança comportamental e olha como a gente começa a verificar o seguinte, que de um lado muda um padrão de trabalho, mas outras coisas vão surgindo, outras possibilidades também. Então eu já vou dando uma função para algo que está ali parado e posso optar por adquirir ou não adquirir. Porque às vezes quando você vai fazer lá a conta, você percebe que de repente é melhor que você não tenha esse veículo com os custos todos que você tem que ter com ele, né? Então a questão é de colocar lá na ponta do lápis e tomar a decisão. Então isso é uma mudança. Hoje você vê a mudança com o uso da tecnologia, dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje, que no dia a dia faz parte, é quando você pede uma alimentação por aplicativo, por exemplo. Então, se hoje estamos tendo alimentação e não paramos, é por conta da presença dessa tecnologia. Talvez não seja a melhor opção, mas é o que está posto, o teleatendimento, por exemplo, né? Porque eu confesso a você, se você precisa hoje utilizar um espaço físico para ser atendido em uma emergência, você fica preocupado, porque o seu deslocamento, se você for uma pessoa de risco, você já fica, nossa, esse contato que eu vou estabelecer, mesmo tomando todos os cuidados, né? Então, é a gente olhar que essa tecnologia está a serviço. Eu, observando o comportamento de algumas empresas também, não tem como a gente não falar do gigante aí do varejo, vou citar o nome que é conhecido, né, que é a Magazine Luiza, e uma das coisas, estou citando o nome porque quando eu fui olhar como eles vêm trabalhando com o e-commerce, né, a gente percebe que, assim, pelo menos o que eles mostram, divulgam, e a própria Luiza Trajano fala, é que eles estão trabalhando com e-commerce há mais de 20 anos. Então, eles estabeleceram, né, um departamento que foi sendo construído, tem um departamento robusto, para hoje a gente perceber o quanto eles estão inseridos nesse processo. Então, a gente tem que ficar atento, porque, assim, as lojas físicas, né, as organizações, hoje a gente olha e diz assim, puxa vida, hoje a gente tem uma noção do que é essencial, do que consumir, do que acessar. Eu tive uma pessoa que está até aqui na live, eu vi que a pessoa entrou me dizendo assim, puxa, tá, assim, tem uma coisa muito positiva, já estou conseguindo até zerar o meu cartão de crédito. Porque, de fato, às vezes tem coisas que são necessárias, tem coisas que a gente ultrapassa. Então, minimamente, a gente está aprendendo e reaprendendo, inclusive, a gerenciar as nossas finanças, né? E tantas outras coisas. Se é que a gente, nesse momento, precisa aqui olhar de forma positiva, né? E não pensar somente no que a gente está vivendo aí, que tem um lado que é muito difícil, mas nesse sentido, né? Então, Ina,
é muito interessante quando a gente traz assim essas empresas que começaram a se reposicionar no mercado, trazendo um novo formato de oferta de serviço, e o quanto antes a gente começar a se adequar, melhor para todos nós, né? Utilizando o recurso e trabalhando com ele também, né? Sim, sim, concordo plenamente. E eu também Bom, eu queria citei esse deixar, livro. sim, excelente esse livro, inclusive era uma Ai, citação minha aqui. É um outro também ai, muito pertinente ao tema, Soft Skill, tá? José você Carlos trouxe Cordeiro uma... Martins, tá? Sim, A terceira onda que eu mencionei aí do nosso, né, administração, não tem como não ler esse livro de Alvin Toffler, né? A Sociedade da Informação, Para Onde Vamos, de Renato Martini. E aí também tem perfeito. Manuel Castells, Negro Pontes, Pierre Levy, né? São leituras, alguns livros desses aí, são leituras que, na primeira leitura, talvez não fique tão claro para o meu aluno, para o meu leitor, não o meu aluno, para o meu leitor no geral. Mas na segunda leitura, já fica mais claro qual é a mensagem do autor, tá? Então, Que assim, maravilha. qual é o limite, Rose? Não há limite. A Não há. internet tirou, ela permite a quebra de barreiras. Então, o limite é as suas potencialidades. Para onde você quer ir, e aí você vai, né? Por meio Que do maravilha. crescimento da inovação e da tecnologia. Que Saiba maravilha. usar a tecnologia, somente isso. Olha, eu quero assim aproveitar, a gente tem alguns minutinhos, termina que a gente perdendo um pouquinho assim a noção, mas pelo que eu calculei aqui, eu acho que a gente ainda tem uns 10 minutos, né, dentro das entradas e saídas, mas assim, eu quero já registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação de ter participado com você desse momento, né, em nome da instituição que a gente trabalha, que é a Cairu, agradecer ao nosso coordenador, Paulo Cardoso, que nos trouxe para esse desafio, e aqui estamos. A gente espera que tenha conseguido atender, né, na proposta que foi. Também agradecer à instituição, né, e assim, aos professores que estão aqui com a gente nessa live, agradecer aos nossos amigos, aos alunos, professores, enfim, todos que estão aqui dedicando o seu tempo para interagir, embora a gente não tenha mais aqui conseguido interagir com vocês, porque, como já foi dito, eu gosto de ressaltar para as pessoas entenderem, a gente realmente não está conseguindo fazer a leitura dos comentários em tempo real, por isso que a gente não está realmente fazendo nenhuma consideração a respeito disso, mas entendemos que a gente precisava aqui dar continuidade ao tema, agradecer a paciência, porque em função do ao vivo mesmo, a gente enfrentou aí no início as entradas, foram 3 entradas, mas que bom que a gente está chegando aqui para o final, e assim, pelo menos trazendo o que a gente se propôs, que foi discutir, deixar algumas contribuições. Ina, você é fantástica, você sabe que eu também sou sua fã, gosto muito da profissional, da pessoa Ina Márcia, da grande amiga que foi construída aí nessa relação de trabalho, então foi uma alegria muito grande, foi um presente, né? A gente está aqui, aprendi muito com o que você trouxe, então quero lhe agradecer, e também lembrar as pessoas que têm interesse em algum dos cursos da Cairu, aproveita a grande oportunidade que tem hoje, acessa o direct, diz assim, tem um interesse, porque tem uma promoção especial que a turma aí, o pessoal, preparou, muito especial para quem está aqui com a gente hoje. E aí eu passo para que você também possa fazer as suas considerações, e quem sabe a gente, em um outro momento, até com outro tema, aqui novamente. Sim. Poxa, eu também agradeço muito. Foi uma honra quando o Paulinho falou, você vai fazer a live com Rose? Eu falei, eu adoro, eu amo aquela menina. É uma honra, e admiro muito como profissional. Gostei do menina. Admiro muito você, a profissional, a mulher. Assim, acredite, sempre me espelhei em você. A partir do momento que eu conheci você na Cairu, nós dividimos uma mesa num projeto integrado no curso de gestão comercial, numa sala próxima à secretaria. Então foi ali, foi o meu primeiro contato que eu tive com você, com a de inovação, criatividade, os alunos fizeram um negócio muito bacana. E dali eu falei assim, poxa, eu vou. E tudo que você faz com muita firmeza, muita qualidade, né? Aprimoramento, né? Então, agradeço você, Rose, a pessoa que você é. Também tenho você como referência em minha vida profissional. Agradeço também a Faculdade de Visconde de Cairu por estar oportunizando, né, essas experiências, porque também nós não tínhamos, estamos tendo, e não doeu, né? E a primeira vez foi bacana, e a segunda sendo melhor ainda, e a terceira vai ser melhor. Então, agradeço a todos os presentes,
pai e mãe que eu vi que estão assistindo a live, tá? Os amigos. Graças a Deus também, né? Pai e mãe aqui é muita honra, não é? Isso, Coisa linda, né? Então, parabéns. assim, os nossos alunos, nossos professores, nossos amigos, toda a direção da Faculdade de Conde e fiquem felizes de saber que é uma parceria de via dupla, né, de mão dupla, né? É a faculdade para conosco e nós para com a faculdade. Se nós crescemos enquanto profissionais individualmente, acaba crescendo a instituição como um todo. Porque a instituição é feita por cada professor individual, por cada aluno que passa por ela e brilha lá no mercado de trabalho. E esse brilhar